Boa noite, gente. Boa noite. Aqui sou eu, Marco Romero. Eu queria... Peraí. Olha isso aqui. Isso aqui é o All Holy Night com a Mariah Carey. Maravilhoso, né? Isso é lindo, né? Eu tenho ouvido quase o tempo todo essas músicas. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu fechar aqui. Lindo. Lindo, lindo, né? Tem um app na internet que se chama K-Love. Vou botar, está bem aqui na quina, não sei se você vai ver, em algum canto aqui do planeta. É o K-Love. K-L-O-V-E. Gente, eu acho que por quase 20 anos eu ouvi essa rádio nos Estados Unidos. Eles só tocam música evangélica. Aqui na época de Natal, é que existe um canal especial para música de Natal, então aí vai tocar Mariah Carey cantando essas músicas, um monte de gente que canta música de Natal. Eu gosto muito das músicas que como é que é? Michael Bublé, né? Ele canta maravilhosamente bem. Ele deixa para trás Frank Sinatra, para mim, minha opinião. E ele canta música de Natal lindo, né? Lindo. A que eu mais gosto é aquela It's beginning to look a lot like Christmas, né? Tá tudo parecendo Natal. Então, se você, pastor, você não vai falar uma mensagem de Natal para mim? Sim, minha filha, eu vou. Mas só quero falar desta rádio. Você pode baixar ela de graça, né? Você procura lá no seu, onde você encontra os apps e procura K-Love e você põe ela no seu celular e você vai ouvir música de Natal. É tudo em inglês, gente, fazer o que em português? Não tem nada disso, né? Infelizmente, quem sabe Deus levante esse próximo ano alguém que vai fazer um app com músicas evangélicas, né? E incluindo música de Natal, né? E vai ficar muito bacana mesmo. Então, tá aí, só uma indicação, viu? Deixa pra lá. Eu gosto de música, eu sou ligado à música, eu acho que sobrevivo por causa de música, né? Não falar vivo, mas eu estava lembrando hoje, estava conversando, fui no Hospital das Clínicas, estava conversando com uma pessoa, dando testemunho, falando de Jesus sempre, falando de Jesus sempre. E às vezes Deus começa a mostrar situações na vida da pessoa e eu vou falando de Jesus, né? E eu estava falando que já era para eu ter ido há um bom tempo, mas eu falo sempre, falei ontem, estou falando hoje para você também. Quem sabe a única razão que ainda estou aqui é para falar para você que Jesus te ama muito e que ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Parece assim meio jargão, né? Mas tem tanta verdade nisso, gente. Se você se aproxima de Jesus, Jesus se aproxima de você. O Pai falou isso, o Pai falou: cheguem-se a mim e eu chego a você. Aproxime-se de mim, eu me aproximo de você. Então, o primeiro passo precisa ser da gente, não é? E aí as coisas começam a acontecer. Eu falei, já passei muito, né? Eu já fiquei cego dirigindo na highway. E, pum, desce uma cortina, fecha tudo. E ainda bem que a Silvana é muito sábia, ela pegou na direção. Eu falei, Silvana, eu estou cego, não estou chegando nada. Ela botou a mão aqui na direção e ela foi puxando a direção e orando, gente, orando em línguas. Nem sei se ela vai lembrar que ela fez isso. Aí ela foi encostando e a gente continuou orando. Estacionamos na beirada da pista e ligamos procurando a médica. Eu acabei falando com a minha enfermeira do hospital. Ela disse: você teve um AVC. Você teve um AVC maravilhoso, bem pequenininho, que fica cego. Só que volta, né? Aí, depois você volta a enxergar. E fui para o hospital, me viraram de cabeça para baixo, nunca encontraram uma razão para aquele AVC. Então, eu não morri. Não houve acidente nenhum na pista. No, eu estou aqui para falar de Jesus para você, certo? Então, ainda tem tempo. Ainda tem tempo.
tá bom? Muito bem. Eu estou usando hoje, gente, a Bíblia Católica, edição Ave Maria, para você ver que não tem diferença nenhuma. O Jesus é o mesmo, a salvação é a mesma. Eu quero continuar falando hoje sobre a, a deixa eu ver se está certa a hora. Está certa, né, gente? Está certo. 8h11. Eu quero falar sobre. Deixa eu ver. Será que está certo isso? Não sei, gente. Não sei. Depois eu acerto isso. Ah, sobre a razão de Jesus ter vindo a este mundo. Olha, minha cabeça não anda boa. Gente, ore por mim. Hoje de manhã eu fui para o HC para pegar alguns remédios que eu precisava lá no Hospital das Clínicas. E quando eu saí de casa, eu saí pela porta da cozinha. Então eu saí aqui para entrar para a esquerda para ir para o outro saguão que tem o elevador de serviço. Só isso. Ia descer, pegar o carro e ir para o HC. Não peguei o carro, não. Eu fui. A Silvana foi me levando, depois ela desceu. A Silvana me levou e me deixou lá na estação do metrô Vila Sônia, né, que não é tão longe daqui, né? Mas eu fui de um jeito que, quando eu virei para ir para a esquerda, eu virei, ao invés de fazer 90 graus, acho que eu fiz um pouco mais, né? Mais 45 graus aqui, e eu dei uma batida de cabeça numa quina de cimento que eu vi o céu, eu vi os anjinhos, eu vi tudo. Falei: "Meu Deus, será que é agora que eu vou?" Com uma batida, Jesus, de cabeça num cimento, só isso, né, não é uma coisa. Depois passou a dor, não apareceu sinal nenhum, né, e acabou eu indo para o hospital e fui sem problema nenhum, sem tontura, sem nada, né. Mas eu ando assim de vez em quando. A causa deva ser, né, essa questão da falta da audição do lado direito, então vai trazendo distúrbio no corpo de forma geral, especialmente a questão da geografia do local, né. Então, eu acho lindo aqueles, hã, drones, né, os drones que você faz ele para frente, para trás, você vira ele para cá e para cá. Uma hora eu vou comprar um desse aí. Ah, esse divertimento eu vou ter. E eu fiquei pensando que o meu drone está quebrado, ele não equilibra direito, né, então a gente tem que tomar cuidado. Bom, eu quero deixar um texto com você, já nesse início, que está em Marcos, capítulo 2, que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. Esse é um texto muito interessante, porque Jesus mesmo se declara aquele que perdoa pecados. Então, talvez não, a coisa mais fantástica que Jesus trouxe a esse mundo foi perdoar pecados. Foi perdoar pecados. Expulsar demônio também foi muito fantástico, quando eles viram que eles não sabiam como lidar com os demônios e agora, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, eles têm como expulsar demônio. Então, Jesus trouxe, entre outras coisas, a questão da sua autoridade no mundo espiritual, que ele nos legou, é nossa, né? Para aquele que crê, né? Então, é para a gente. E, em segundo lugar, ele nos salvou. A salvação é dele. Eu não salvo, ninguém salva, ninguém garante nada, gente, só Jesus. Nenhuma igreja garante alguma coisa. Você sabia disso? Sabia disso? Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Deus é Amor, Assembleia de Deus, ninguém garante a salvação. Fazer parte de uma igreja, estar debaixo desta cobertura, não vai te salvar. Nada. Zero. É só Jesus que faz isso na sua vida. Hoje eu estava falando com uma pessoa, eu falei: é Jesus. Às vezes a pessoa fica pulando de igreja em igreja, cadê a salvação? Salvação é Jesus, né? Então eu vou ler o texto aqui para você, está em Marcos, capítulo 2, e vamos embora, a partir do verso 1º. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum, que era onde estava a sua casa, gente, sua cidade. E souberam que ele estava em casa.
Reuniram-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Uau, uau! Jesus entrou na casa, uma casinha pequenininha. Se você levar em consideração aquela casa que está lá em Cafarnaum nos dias de hoje, era um cubículo pequenininho, talvez 2 cômodos ou um pouquinho mais, e Jesus morava naquela casa, não é? Sua mãe morava ali, eu não sei se todos os seus irmãos moravam ali, eu creio que não. Mas era a casa onde ele foi criado. Bem simples, gente, bem simples. Pensa numa casa simples, você está longe ainda de ter ideia, né? Quando a gente vai em Israel, vai lá em Cafarnaum, você vê a coisa como acontecia. E Jesus começa a dizer: olha, senta ali, senta ali. Talvez ele abriu um pouquinho a porta, ficou mais no fundo, entrou gente ali para ouvir ele falar, entrou gente de tudo quanto é lado, e todas as pessoas queriam ver Jesus, ouvir Jesus, receber as bênçãos através da vida dele. E assim estava acontecendo, não é? De acordo com o texto. Ele instruía como fazer, como onde ficar. Verso 3 diz assim: trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, hum, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico, não é? Olha só que interessante. Então, eles criaram algo para beneficiar aquele homem que eles estavam carregando. Então, eram 4 homens levando um paralítico e talvez motivando, incentivando: vamos, nós vamos ficar perto de Jesus. Não tem jeito, não tem como entrar, não tem como sair, todo mundo quer pegar seu lugarzinho. E eles criaram algo, eles foram em cima da casa, talvez por outra das casas que estavam ali, fizeram um buraco no teto e desceram o paralítico deitado ah, naquilo que eles chamavam de cama, né? Podia parecer uma rede, né? Uma rede, alguma coisa assim. Então, desceu o paralítico bem na frente de Jesus, para que o paralítico recebesse orações do Senhor Jesus. Então, foi isso que aconteceu. Olha aqui a continuação. Ah, verso 5: Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. É interessante, né? Vendo-lhes. Talvez incluído também a do paralítico, mas Jesus, quando ele coloca no plural, ele identifica muito bem aqueles 4 amigos daquele paralítico, talvez os únicos amigos que ele pudesse ter, não é? Que queriam benefício para ele, queriam vê-lo sarado, queriam vê-lo receber alguma palavra de Jesus. Então, Jesus, a Bíblia, o texto fala assim: e Jesus, vendo-lhes a fé. Olha que coisa interessante, como é importante crer, né? Às vezes você faz empreendimentos que nem você crê, não é? Todo mundo falando: vai dar certo, vai dar certo. É, acho que vai. Hoje eu entreguei uma palavra a um homem, eu não sei como é que é o coração dele, mas, sabe, ele já faz 10 anos que ele faz hemodiálise, e Deus falou assim para mim, ó, o susto. Deus falou assim: fala para ele que daqui a cerca de 6 meses vai aparecer um doador. E foi o que eu disse àquele homem, né, talvez um pouco menos de idade do que eu, 10 anos fazendo hemodiálise, os braços com aquelas coisas altas, né, aqueles lugares onde se faz a hemodiálise, sofreu muito todo esse tempo, e vem alguém do nada dentro do hospital, olha para ele e diz: daqui a 6 meses você vai receber um rim de doação, né? Difícil, né? Ele falou: obrigado, hein? Obrigado. Eu falei para ele: eu não estou te desejando boa sorte, eu estou te entregando uma palavra profética. Daqui a 6 meses vai acontecer alguma coisa. Então, aquele homem, só um segundinho que eu vou dar uma paradinha mínima aqui.
Gente, eu tive um probleminha aqui, mas já acertei, eu acho que está tudo certo para continuar a nossa mensagem. Então, Jesus diz assim: filhos, filho, perdoados te são os pecados. Tem um homem deitado e agora colocado à sua frente, paralítico, e Jesus responde à oração daquele homem dizendo, sem ele dizer nada: filho, perdoados estão os seus pecados. Qual que era o problema mais sério que ele enfrentava? Era não andar? Jesus atingiu justamente o ponto mais nevrálgico de toda a sua situação. O pecado que o acusava. Você sabe, as pessoas que passam luta, passam às vezes anos de vida tentando dizer para elas mesmas: eu não tive culpa de nascer cego, eu não tive culpa de nascer paralítico. Então, é muito difícil enfrentar situações do mundo. E quem sabe esse homem se acusava o tempo todo, se acusava de um pecado que ele não cometeu, alguma circunstância, mas a Bíblia diz que Jesus continuou aquela conversa. Olha só o que está aqui no texto, né? Então ele disse: perdoados te são os pecados. Verso 6. Ora, estavam ali sentados alguns escribas, que são religiosos, né? Que diziam uns aos outros: como pode este homem falar assim? Como que Jesus pode falar uma coisa dessa? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Uau! E agora? Então, Jesus veio com esta capacidade por causa da sua divindade. É o próprio Deus vindo à Terra e dizendo: filho, perdoados te são os teus pecados. Mas Jesus, penetrando logo ah, com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que se conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Lindo demais, né? Esse texto é maravilhoso, maravilhoso. Então, Jesus viu que o pensamento daqueles homens que estavam ali no meio daquela multidão era de acusação. Quem é que chega aqui e diz que perdoa pecados? Quem é este homem para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E ele diz para que vocês entendam o que há sobre o Filho do Homem, que era ele, né? A autoridade que estava sobre ele. Ele olha para aquele paralítico e diz: pega a tua caminha, o teu leito aí, enrola isso aí e vai embora para tua casa. Você está curado, não é? Então aquele homem recebeu duas bênçãos: o perdão dos pecados. Ele não tinha mais do que se acusar e não tinha mais do que acusar qualquer outra pessoa, quem sabe seu pai, sua mãe, eu não sei. Segundo lugar, além dos perdoados, de ter perdoado seus pecados, ele podia andar novamente, ele foi curado. Então, as duas áreas do ser humano que tem em grego a mesma palavra, né? Como eu falei, esse curar pode ser curar ah, fisicamente e espiritualmente, foram desfeitos, essas acusações, essas dores foram desfeitas por Jesus. Então, Jesus veio para perdoar pecados. Mais importante, qualquer coisa que você queira de Deus, queira ser perdoado dos seus pecados. Peça perdão a Ele, diga: Senhor, me perdoa. Quem sabe Deus pode mostrar para você alguma coisa do passado que ficou sem um acerto, mas o primeiro acerto que você tem que fazer hoje diante de Deus é dizer: Senhor, me perdoa. Eu errei, eu falei como um homem, eu falei como mãe, como mulher, eu falei como filho, alguma coisa aconteceu, né, na vida, e a gente precisa do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. A coisa mais séria, se você
quer entrar 2026 muito bem, comece agora buscando o perdão de Deus. Interessante que eu e a Silvana, a gente assiste aquela novela Reis, da TV Record. Eu gosto demais. Investimento milionário no horário mais privilegiado da televisão. Agora está um pouquinho mais tarde, mas sempre foi no horário bom. E tá lá a Bíblia em cores, linda, festiva, 4K, né, gente? Tudo, né? E a gente assistindo a novela. Foi lindo esses capítulos. E ela falou uma coisa para mim que deu para a gente parar um pouquinho e conversar, né? Ela disse: por que é que o rei Davi não, não fez algo contra o seu filho que abusou da própria irmã? Então, um dos seus filhos abusou da irmã sexualmente, que era uma das coisas mais terríveis que poderia acontecer naquela época para uma família. E ela diz: eu acho que, como ele recebeu uma palavra que o pecado ia continuar na casa dele, ele se sentia culpado pelo pecado do filho. Então é como se dissesse: não foi você, meu filho, foi o meu pecado que eu cometi com Batseba, e eu mandei matar o esposo dela, foi tudo isso, eu errei demais, então eu estou sofrendo as consequências do meu pecado. Então ele não toma nenhuma atitude contra aquele filho rebelde, terrível, que queria até assumir o lugar dele, né? Era isso que ele queria. Quando aconteceu o problema com Absalão, seu outro filho matou aquele irmão que abusou da irmã, e mais para frente ele vem para matar o próprio pai. Ele vem disposto a matar. E Davi está tão derrotado, sentindo-se da mesma forma. Eu pequei, olha a consequência do meu pecado, fui eu que fiz isso, eu que mereço as consequências de todas estas coisas. E ele não tomou nenhuma atitude contra aquele filho que vem contra ele com um exército para matá-lo. E ele, quando o filho foi morto, ele diz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido no seu lugar. Por quê? Porque ele se sentia culpado de ter causado todas aquelas coisas no passado, e o pecado foi trazendo essa maldição sobre a família, não é? Se você olhar lá em Êxodo, diz que vai até a terceira e quarta geração, não é? A consequência do pecado, lá em Êxodo, quando se fala sobre a, a consequência do pecado, quando se fala sobre os 10 mandamentos. Então, o que é que mudou com Jesus? É que agora Jesus vem para perdoar pecados. Sua morte na cruz destrói toda a consequência do pecado. Então, há uma consequência que eu posso chamar para você lógica e social? Tem, se o homem se aproxima de uma mulher e tem relações com ela, e ele tem outra esposa, e ela é engravida e ele tem um filho dela, houve um pecado, né? Esse pecado é perdoado? Esse pecado, graças ao Senhor Jesus, ele é perdoado. As consequências serão dentro da lógica daquela situação, mas essas consequências não serão mais espirituais que vai acompanhar, que acompanharão toda a família. Lá, isso aí é porque o avô dela, não sei o quê. A não ser que a pessoa não teve consciência de pedir perdão. Se ela pede perdão, diz assim: Senhor, me perdoa, perdoa minha família tem sido horrorosa, uma vida de desgraças. Senhor, eu quero fugir de tudo isso. Então, eu vou quebrando toda essa maldição que ficou por causa do pecado, não é? E assim as coisas vão ficando para trás. Se eu não tomar alguma atitude, ainda vou carregar esse peso. Mas se eu vou para Jesus, que é a solução, gente, é só ir para Jesus e dizer: Senhor, me perdoa, me limpa do meu pecado, o pecado da minha casa, o pecado da minha família, me limpa de tudo isso. Eu quero seguir livre de todas essas coisas. Bom, aí que está a razão do Senhor Jesus. Ele veio para nos perdoar os pecados. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Problema para resolver? Jesus. Senhor, me perdoa, me limpa, limpa o meu mal, limpa a minha tendência a coisas erradas. Eu preciso ser transformado por ti. Jesus vai transformar você. Amém?
Deus te abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor te perdoe completamente, que você se sinta livre de toda consequência do pecado, com esse perdão maravilhoso que há em Jesus. Glória a Deus. Merry Christmas. Natal está chegando, hein, gente? Hoje é o quarto dia, hoje é dia 4 de dezembro, dia 25, Natal. Não esqueça, celebre o nascimento daquele que veio para nos perdoar todos os pecados. Um grande abraço. Vou desligando, até amanhã.